Olá, uma ótima noite a todas vocês que nos acompanham. Estamos ao vivo no canal do YouTube do Brasil Certo, diretamente de Brasília, em mais um grande evento de capacitação política feminina, o Juntas por um Brasil Certo. Em nome do projeto, eu gostaria de dizer que estamos muito felizes com a participação de vocês e também gostaria de convidá-las a seguir as redes sociais do Brasil Certo. Ah, tem mais uma coisinha. Este evento tem certificação, é isso mesmo. Então é só ir no link que estamos disponibilizando nos comentários e baixar o seu certificado, ok? Bem, nesta noite de capacitação política, temos a presença da nossa anfitriã, senadora Soraya Tronic, e suas convidadas, a deputada federal eleita por São Paulo, Rosângela Moro, e a palestrante e ativista na luta contra a violência, a mulher Bárbara Pena. Sejam todas muito bem-vindas. Seja bem-vinda, nossa anfitriã, com a palavra para dar as boas-vindas aos nossos convidados das redes sociais. Juliana, é um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, há poucos dias de findarmos o ano de 2022. E eu quero agradecer, primeiramente, a todos vocês, todas vocês que estão aí nos assistindo, agradecer à União Brasil, em nome do nosso presidente Luciano Bivar, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas e pela oportunidade de conversar com o Brasil inteiro e com gente fora do país. Agradecer Rosângela Moro pela sua presença, Bárbara Pena, muito obrigada pela sua presença. Agradecer a Carla de Tatuí, que está conosco aqui hoje, a Joana do Rio de Janeiro, agradecer, cadê a Carol com K? Aqui temos a Carol aqui do DF. A Esther, de Goiás, temos a Savana aqui também, de Goiás, e temos Milena, daqui do DF? Ah, então tá, Milena, olha aqui, gente, tudo acontece assim, ó, acabei de olhar para trás e a Milena chegou aqui, ó, tá difícil o trânsito em Brasília, mas a Milena conseguiu chegar. Obrigada, tá, pela presença. E agradecer mais uma vez pela oportunidade e vamos fazer esse evento de final de ano trazendo uma mensagem de paz, Juliana, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer também, pessoal, a equipe, né, que está tanto tempo conosco, aos maridos, tá? Acabei de olhar para o meu marido, que também entrou aqui atrasado, o César, o Robson, marido da Bárbara Pena, e ao Sérgio Moro, marido da nossa querida Rosângela Moro, todos esses homens que dão o suporte para que a gente consiga estar aqui. Muito obrigada. Sem dúvida, essas boas-vindas da nossa anfitriã, destacando o trabalho de toda a equipe, das famílias, dos maridos, de todos que estão envolvidos aqui para dar o suporte para que essas mulheres incríveis possam estar aqui nas próximas horas, se conectando com você, compartilhando experiências impactantes, vocês vão ver. E para dar início ao evento, eu gostaria que as nossas convidadas se apresentassem e contassem o que as motivou a entrar na política e falassem também da trajetória, dos projetos que já fizeram, enfim, a experiência de cada uma de vocês na política brasileira. Começamos com a Rosângela, é isso? Vamos, então, quero uma lembrança ainda. No final dessa rodada de bate-papo, vamos abrir para 3 perguntas que vamos colocar aqui na tela. 2 delas vão ser feitas pelo público que está na plateia. Então, vamos começar pela Rosângela Moro, deputada federal eleita por São Paulo pela primeira vez. Com a palavra, Rosângela Moro. Obrigada, Juliana. Eu quero começar agradecendo ao convite da senadora Soraya para estar aqui essa noite, nesse evento, nesse bate-papo do Brasil Certo. Cumprimentar a nossa querida Bárbara, é um prazer encontrá-la novamente. Cumprimentar todos que estão aqui no estúdio, cumprimentar também a equipe, os nossos assessores, familiares que estão ali. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. A minha entrada na política
ela guarda um pouquinho relação com a minha própria vida profissional. Eu sou advogada de formação, eu tenho habilitação e especialização em direito público, e no ano de 2009 eu fui convidada para fazer parte da Procuradoria Jurídica de uma entidade estadual voltada à defesa de direitos das pessoas com deficiência e voltada principalmente para as áreas de educação, saúde e assistência social. Até quando eu recebi esse convite, era curioso porque, né, a entidade me procurou no meu escritório e eu pensei, serviço de procuradoria jurídica, elaborar um contrato, acompanhar uma audiência, como tantos outros clientes, né, me procuravam. E quando eu me deparei com a real necessidade do que aquela entidade estava buscando, o mundo das políticas públicas foi a mim apresentado. Através dessa entidade, com as diversas, não só o jurídico, mas os diretores, as coordenadorias temáticas, educação, saúde, assistência, trabalho, emprego, todas voltadas, né, nesse segmento para as pessoas com deficiência. E eu, então, me encantei por esse segmento de implementação de política pública. E pela entidade estadual, a gente tinha que ter muita interlocução com quem vai, de fato, implementar a política pública. Aqui, né, o Estado, os municípios, as secretarias, os conselhos setoriais, não podemos esquecer da importância dos conselhos setoriais. Então, era uma interlocução constante. E, claro que, em nome da entidade estadual, tudo que nós conseguíamos era estendido automaticamente para as 400 entidades municipais daquele determinado estado. Então, foi muito gratificante, foram períodos assim, de muito aprendizado. Eu posso dizer que o que eu aprendi de política pública foi da base para cima, que eu acho que é o que eu acredito que é importante ouvir a necessidade, conviver, ouvir, colher os dados, ter evidências, estar assim, municiada de elementos que você possa, né, no conjunto e com base no diálogo, você possa traçar uma política pública para, então, e tentar implementá-la. E, ao mesmo tempo que eu fazia esse trabalho do lado das entidades, sentia um quesinho de frustração, porque a gente fazia essa lição de casa, iniciava um diálogo com uma autoridade, do legislativo, do executivo, secretarias, enfim, e nem sempre as pessoas que poderiam levar adiante essas propostas abraçavam as propostas. Então, era um quê de frustração. E eu persisti. E nunca eu tinha imaginado, até agora recentemente, que eu poderia também estar do lado de quem vai receber essas propostas, né? E seguindo isso, em 2012, eu fui apresentada também, já estava de corpo e alma envolvida com as entidades, e eu fui apresentada para as entidades de pessoas com doenças raras. Na verdade, eu conheci uma família. A mãe, ela já tinha solucionado um diagnóstico para a filha dela que tinha uma doença rara, mas ela se preocupava com tantas outras pessoas que estavam também diagnosticadas, mas que não estavam tendo acesso a nenhum tratamento. E quando aquela mãe me procurou, eu me coloquei no lugar daquela mãe, no sentido de que a minha filha tinha a mesma idade da filha dela, a filha dela desenvolveu os sintomas da doença com 12 anos de idade. Até então, ela estudava em escolas regulares e ela tinha um aproveitamento, ou seja, foi uma enorme surpresa. Quando eu a conheci, então, e o curioso, senadora e Bárbara, e todos que estão nos vendo, é que, definido o diagnóstico daquela doença, ela tinha já existia, no caso dela, um medicamento que, se não cura, dá uma qualidade de vida melhor para as pessoas e interrompe o declínio neurológico que muitas doenças acometem, né? E o curioso é que ela falava para mim assim: Rosângela, esse remédio tem no SUS, mas nós não temos acesso a esse remédio. Eu falei: mas como tem no SUS e não tem acesso?
Porque este remédio ele é só dado para a doença A e não para a doença desse segmento de pessoas que eu trago para te apresentar. E aquilo gera uma certa indignação. Como assim? Né? Se o mais difícil é estar incorporado no SUS e a pessoa não tem acesso a esse medicamento, tem alguma coisa errada. Então, encurtando, resumindo, eu me debrucei a fundo disso, para entender todos os procedimentos, como que incorpora protocolo, quais as fases das pesquisas clínicas, qual que é a participação da Anvisa, para atender não uma doença específica, porque eu até trouxe números aqui, são 6 a 8 mil doenças raras catalogadas, que atingem 13 milhões de brasileiros. É muita gente envolvida. Mas a ideia não é focar em uma única doença rara, é pegar aquela linha de dificuldade que tem em comum e tentar implementar uma política pública para o maior número de pessoas abarcadas com a dificuldade. Então, novamente, através das associações, juntamos, fizemos um documento, batíamos nos ministérios, batíamos nos parlamentares e nada saía do lugar. Não tem uma lei, só tem uma política pública que é a do Executivo de 2014, ela precisa ser revisitada. Somando tudo isso, e de 2014 para cá, eu vivi de dentro da minha casa a Operação Lava Jato, e eu vi o quanto de recurso público faz falta para implementar políticas que alcancem os cidadãos, e no exemplo que eu tinha, raros e pessoas com deficiência, e eu somei tudo isso e falei, não, então agora eu estou pronta e quero ser aquela parlamentar que vai pegar essa política pública e vai abraçar e vai tentar implementar alguma coisa em benefício desse segmento que 13 milhões de pessoas. E que bom que deu tudo certo, a senhora conseguiu ser eleita, isso é só o começo. Todos esses grupos vão ser muito beneficiados pelas futuras políticas públicas e nós queremos saber agora a trajetória da nossa senadora Soraya, o que a motivou a entrar para a vida pública. Faz um resumo da sua história, senadora. Olha, Juliane, a todos que estão aqui, a minha história tem muito a ver também com a história que a Rosângela acaba de contar. Sou advogada e eu comecei a me incomodar com tudo que vinha acontecendo no país e principalmente com os escândalos de corrupção. Aquilo foi me deixando muito agoniada. E eu reclamava muito e reclamava nas redes sociais. E falava assim, olha, ninguém faz nada neste país, ninguém faz nada. Quando eu me toquei que esse alguém que não fazia nada era eu. Eu não fazia nada. Eu vejo muitos médicos entrando na política, eles têm é uma das profissões que tem muito acesso às pessoas e que começa a trabalhar assim e percebe essas necessidades. O advogado tem mais dificuldade. Mas um dia uma amiga minha, a Cláudia, mãe da Ana Carolina tem síndrome de Down. Ela me procurou e disse assim, Soraya, a legislação, e não era a minha área, tá? A legislação determina que toda criança com deficiência seja acompanhada por um profissional especializado na área, né? Na rede pública de ensino. Mas a Ana Carolina não tem ninguém, eu fico muito insegura. Ela está inserida, foi incluída, né? A gente fala tanto em inclusão, mas ela ao mesmo tempo está excluída dentro da sala de aula. E eu comecei a estudar essa temática, entrei com uma ação e não é porque essa minha amiga não queria, eu fiz questão de não cobrar, porque eu fiquei muito envolvida com aquilo. E consegui uma liminar para colocar um professor especializado para a Ana Carolina, para que o prefeito de Campo Grande, da capital, cumprisse a legislação. E pasmem, nós conseguimos a liminar. Em 5 dias ele não cumpriu. Ele mandou uma estagiária mirim, uma adolescente, para cuidar da Ana Carolina. E aí eu pedi a prisão do prefeito. Nossa. E quando aconteceu isso, né, ele tinha que cumprir, quando eu pedi a prisão, aí o prefeito cumpriu. E foram os 2 prefeitos subsequentes de Campo Grande que eu precisei fazer isso. E a partir daí eu comecei a me envolver com essa temática, comecei a fazer esse trabalho e pedi para outras crianças também. Além disso, e aí o meu nome apareceu, porque eu comecei a fazer um trabalho com a única caneta que eu tinha, que é a caneta de advogada. Posteriormente, eu entrei com uma ação popular contra uma das empresas que estavam no escândalo da Lava Jato, a JBS,
e consegui bloquear 730 milhões da JBS num incentivo fiscal inidôneo, ilegítimo, que foi dado lá no Mato Grosso do Sul. Enfim, para resumir, e passei a ser uma das lideranças dos movimentos democráticos de rua, mas movimentos conscientes, com razoabilidade, com respeito e sem nenhum ato de terrorismo e nem de depredação do patrimônio público. Vou deixar bem claro aqui. Nunca na minha história, em cima de um caminhão, vestida de verde e amarelo, nunca na minha história eu vi o que nós estamos vivenciando hoje neste país. Mas não vou tratar desse assunto, vou tratar da minha trajetória. Quando veio depois o convite para eu me candidatar, eu jamais imaginei que isso seria possível, principalmente porque o partido, naquele momento, que está me devendo sem Bivar. Naquele momento, não tinha 1 centavo de fundo eleitoral. Foi uma campanha dificílima, em 2018. E quando eu entrei para disputar com 12 homens da política no Mato Grosso do Sul, eu era a única mulher candidata ao Senado. E não foi nada fácil o que eu passei ali, a gente vai discutir mais tarde. Sofri violência política e tudo, não é vitimismo, não gosto disso, mas isso é importante a gente colocar aqui, porque nós precisamos tomar consciência, uma consciência que antes eu não tinha. Né? Eu não tinha sequer consciência que aquilo se tratava de violência. Eu não tinha essa consciência, apesar de estar assim debruçada sobre essas questões de política e tal, mas naquele momento eu não tinha. Então, enfim, foi uma surpresa para muita gente, mas a dica que eu dou, o que eu não tinha, Rosângela, Bárbara, todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu não tinha fundo eleitoral, eu não tinha condições, eu não tinha um nome na política, eu não tinha uma história na política, eu estava concorrendo com ex-governador, ex-senador, eu estava concorrendo com senador em exercício, então foi muito, muito complicado. E eu também não tinha, apesar de ser advogada, eu não queria conversar no juridiquês com as pessoas, porque eu sabia que nem todo mundo tinha essa formação jurídica. Então eu falei, a única coisa que eu tenho eu vou ser eu. Eu não procurei copiar nenhum estereótipo de político, coisa que eu mantenho hoje. Vocês viram como é que eu atuo, como é que foi minha campanha. Eu não copiei nada de ninguém, eu só fui a Soraya. Porque eu acho assim, isso trouxe o êxito na eleição de 2018. Por isso que eu venho tentando passar para as pessoas. Seja você, a Bárbara é única, a Rosângela é única, a Joana é única, a Juliana, nós somos únicos. E se a gente der asas para isso, né, e que se nós conseguirmos ser espontâneas, ninguém vai conseguir ser melhor do que você na sua espontaneidade. Então é isso que eu quero trazer. E cada dia mais me apego a esse propósito, a gente conseguir transformar esse país. Não é simplesmente uma frase de efeito nem nada, é clichê, mas é a verdade que eu trago dentro de mim. E cada dia eu sei que isso é mais necessário. Então foi assim que eu entrei na política e quero agradecer a minha família por suportar tantas dificuldades junto comigo, né? E estou pronta aqui para ouvir. Eu não estou muito pronta para chorar não, tá, Bárbara? Mas enfim, se a gente tiver que chorar, a gente vai chorar juntas, tá? Obrigada. Tá bom? Mas foi assim. Espero que a gente consiga, Juliana, inspirar as mulheres e trazer um ambiente seguro e favorável para que elas tenham sucesso e para que a gente consiga realmente ter mais mulheres na política. Sem dúvida, já foi um relato inicial inspirador, que levantou causas sérias, fortes, mas também comoventes de como essas mulheres aqui que já estão fazendo história na nossa política têm andado, caminhado, e por isso um evento como esse para educar e estimular você que nos assiste. E agora nós vamos ouvir a Bárbara Pena, mas antes de contar para a gente como foi a sua trajetória, Bárbara, e como ser uma sobrevivente do feminicídio te trouxe para a política, nós gostaríamos de colocar o seu vídeo. Vamos assistir. Eu achei que o fim seria naquela noite. Eu não quero que outras mulheres passem também o que eu passei. É um dos casos mais horrorosos que aconteceu aqui no estado. Ela estava dormindo. Ele começou a espancar. Botou fogo no corpo dela, jogou na janela do terceiro andar do prédio. Em chamas, a mulher caiu do
segundo, a minha vida toda foi destruída. Morreram asfixiadas. Um bebê de apenas 3 meses e uma menininha de 2 anos. O cara matou os 2 filhos queimados e quase matou a mulher. Ela ficou 38 dias internada numa UTI entre a vida e a morte. Quando eu sofri a tentativa de feminicídio e perdi meus filhos, com inúmeras fraturas, queimaduras, desfigurada e dilacerada, eu lembrei das inúmeras mulheres que poderiam sentir pelo menos metade do que eu ainda sinto. Com a palavra, Bárbara Pena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Obrigada, Brasil Certo, em nome da nossa senadora Soraya, nossa deputada também. É sempre um prazer estar na presença de vocês, a todos que estão aqui. Também muito obrigada pela presença, né? Obrigada por terem vindo, saíram das suas casas para poder nos assistir. E a todos vocês que estão em casa também, muito obrigada por nos acompanharem. Bom, eu fico aqui tremendo, né? Porque é algo que, enfim, aconteceu já há quase 10 anos, mas ainda mexe muito comigo, né? E a minha história, ela não é nada glamurosa, nem na política, porque eu entrei na política com muito ódio, com muita indignação, porque, como vocês puderam ver ali no meu relato, no meu breve relato, eu sofri uma crueldade, né? E nenhuma mulher merece sofrer o que eu passei, nenhum tipo de violência é aceitável, mas a minha violência, ela foi o ápice da violência. E eu sobrevivi realmente por um milagre. E eu lembro quando eu ainda era apenas uma sobrevivente, eu fui muito usada por vários políticos. Eu fiquei num estado vegetativo, onde eu não podia caminhar, usava fralda com 19 anos, que foi a idade que eu tinha quando aconteceu toda a tragédia na minha vida. Eu não falava, eu não caminhava, eu tive que aprender tudo do zero. Eu renasci. E eu lembro que muitas pessoas chegaram até mim, me prometendo inúmeras coisas. Imagina, eu naquela situação, precisando de acolhimento, precisando de suporte, precisando de ajuda. E eu escutando muitas conversas, e eu não sabia que aquelas conversas eram promessas que não seriam cumpridas. Mas naquele momento ali eu acreditei, porque a única coisa que eu tinha naquele momento era a esperança, né? E eu estava num estado vegetativo, muitas pessoas chegaram até mim me prometendo medicamentos, fisioterapia, fralda. Eu lembro que eu precisava até mesmo da ambulância para sair da casa onde eu estava para poder fazer as fisioterapias no hospital, que ainda foi me proporcionado com muita luta, com muita briga, em relação ao processo, né? Eu tive que processar o SUS para eu poder ter o direito a esses tratamentos, mesmo a mulher vítima de violência tendo prioridade no SUS, era uma prioridade que eu não tinha, nunca tive. E essa foi a minha trajetória, foi uma trajetória muito triste e, querendo ou não, até hoje eu ainda enfrento essa trajetória com muitas promessas. Em 2000, aí foi quando eu decidi, depois de muita luta, né, pela minha sobrevivência, foi quando eu decidi, eu tinha recebido um convite em 2016 para poder participar da política. Eu não aceitei, porque em 2014, como eu falei, muitos políticos falaram em meu nome, falaram de mim, me prometeram, se elegeram usando a minha história. Em 2016, eu não quis saber de política, as pessoas chegavam até mim e falavam, Bárbara, né, quero te convidar para entrar na política. Eu falava, não quero saber. Não quero saber porque são todos mentirosos, aquela coisa que infelizmente a gente tem aquele preconceito. E eu fui entendendo que a política ela está no nosso dia a dia e aquele meio é o único meio que eu tinha para poder salvar outras vidas. Por mais que eu já estava me esforçando para ajudar outras mulheres, através das redes sociais, através dos eventos que eu era chamada e participava, mas eu ainda sentia a necessidade de poder fazer algo mais. E entendi que a política era o caminho certo para a gente poder ajudar efetivamente não só as mulheres, né, mas a população, a nossa sociedade, a nossa comunidade. E em 2018 eu concorri como deputada federal, fui muito bem votada para a minha primeira eleição, não tive recursos suficientes, então isso acabou me prejudicando muito. Em 2020 eu concorri na minha cidade como vereadora, acabei ficando como primeira suplente, mas posteriormente eu assumi
a vaga por um período curto, né? Que o vereador de origem acabou saindo porque ele pegou Covid, então eu assumi. Então foi um período bem curto mesmo. E aí ficou aquele gostinho de quero mais, né? E agora, nesse ano, eu concorri de novo. Bati na trave, fiquei como primeira suplente, mas tive uma votação excelente. Concorri como deputada estadual. E venho entendendo cada vez mais que esse é o caminho, não só para mim, mas para muitas mulheres, para a gente poder mudar esse cenário que nos assola e que é tão triste, né? Hoje eu tenho aí a minha história que me assombra todos os dias. Infelizmente, eu não consigo mudar a minha realidade, por mais que eu queira. Gostaria muito de poder voltar ao passado e mudar tudo que eu vivi. Mas eu vejo que hoje eu tenho a oportunidade de poder mudar a vida de outras pessoas. Então, é por isso que eu me mantenho aqui em pé. E conheço hoje também tantas pessoas, né, no meio da política que são sérias, que são comprometidas, que são boas. Aqui do meu lado tenho 2 mulheres inspiradoras que eu me inspiro muito, de verdade, não só pela amizade que a gente tem, mas pelo trabalho que vocês exercem. Então, vocês são um exemplo para mim. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho que realmente muda a vida de muitas pessoas, inclusive, né, a nossa. Então, agradeço muito pelo papel que vocês representam na nossa vida. Bárbara, Juliana, você me dá licença? Quero contar do dia que eu conheci a Bárbara. Eu fui a um evento ainda com o Luciano Bivar, eu fui a um evento em Porto Alegre. Sérgio Moro estava conosco e eu fui apresentada à Bárbara. E nós chorar. Nós estávamos naquele momento ainda de avaliar. Foi quando o Sérgio tinha acabado de vir para o União Brasil e naquele momento de avaliar, e nós fizemos o convite para a Bárbara, para ela disputar as eleições pela União Brasil. E eu quero te agradecer, Bárbara. Você bateu na trave, mas eu assumo, de novo, eu reafirmo, reitero o compromisso contigo. Você é uma mulher que já está na política e que, por mim, vai continuar. Independente de bater na trave ou não, você tem muito futuro, tá? Você tem muito futuro. Então, não foi à toa que nós... Aqui a gente não está de brincadeira. Eu, Soraya, não estou, a Rosângela também não está. Nós não viemos usar nenhuma mulher... Principalmente porque eu, como mulher, eu jamais poderia aceitar isso. Então, o meu compromisso reafirmado, daqui a pouco eu quero até falar o nome de outras mulheres que inspiram, que nos inspiram de norte a sul deste país. Mas no dia que eu conheci a Bárbara, com o Sérgio Moro, ela contou que o drama dela persiste, gente. Para quem não sabe, o Robson, que eu parabenizei aqui, é o atual esposo. É meu anjo. É o anjo da guarda dele. Ele é tudo, né? Assessor, marido, amigo e tudo. E ele já tem uma filhinha. E este é o homem que está ao lado dela, reconstruindo a vida com ela. Mas aquele ser humano, filho de Deus, está preso lá no Rio Grande do Sul. E ele continua da cadeia... né? Porque, querendo ou não, gente, ela mora no Rio Grande do Sul e ele está preso no Rio Grande do Sul. Pegou uma pena, né? Enfim, mas ele, querendo ou não, ele continua perto dela e mandando ameaças, mandando recados por outras pessoas e assim a coisa vai. Eu gostaria que você falasse nisso um pouco. O que motivou o nosso trabalho posterior? Que história você contou pra gente? Que aí eu volto para contar a história que nós fizemos a 6 mãos. Em maio desse ano, eu recebi uns vídeos através das minhas redes sociais. Minhas redes sociais são abertas, né? Porque eu acabo acolhendo muitas mulheres vítimas de violência. E eu recebi 2 vídeos. Um deles era o meu algoz, o meu ex, assassino confesso, vale lembrar isso. Ele me mandou 2 vídeos. Um deles, ele estava caminhando tranquilamente na penitenciária onde ele estava, né? Na penitenciária de Charqueadas, que é uma cidade vizinha da onde eu moro, que até era mais longe onde ele estava anteriormente. E ele estava andando tranquilamente, se gravando e rindo, bem tranquilo ali na penitenciária, com os agentes penitenciários possivelmente assistindo, porque ele estava com o celular caminhando ali na galeria que ele estava. E o outro vídeo ele me mandou dizendo que ainda me amava. Então, quase depois de 10 anos, depois de ter destruído a minha vida, depois de ter assassinado os nossos filhos,
Depois de várias outras ocasiões que surgiram durante todo esse período, onde eu fui ameaçada pelo meu ex-sogro, tive medida protetiva contra ele, onde a família também tenta me calar, porque até hoje eu luto por justiça, porque meu ex ele teve uma pena esdrúxula, né, 28 anos de prisão, parcialmente culpado pelo assassinato dos filhos, foi inocentado pelo assassinato de um idoso vizinho que faleceu tentando ajudar os meus filhos. Então, para vocês verem que a nossa justiça ela é muito falha e eu estou aqui tentando recomeçar a minha vida e mesmo assim esse terror persiste, né? Então esses vídeos chegaram até mim, eu fiquei com muito medo porque a partir do momento que eu recebo esses vídeos eu vou estar denunciando não só ele, mas denunciando todo o sistema carcerário. E é muito sério porque, querendo ou não, a minha vida ela ainda continua, né, correndo risco. Eu corro risco de vida ainda, até porque no dia do júri, do julgamento popular, ele, meu algoz, durante o depoimento dele, na frente do juiz, dos promotores, da defensoria, dos jurados e de todo mundo que assistia, ele falou que quando saísse do presídio ele ia vir atrás de mim porque ele me ama muito. E nada para ele, nem mesmo o presídio, nem mesmo a pena que ele teve, nem mesmo minha luta incansável por justiça, nada para esse ser, né? E eu tenho certeza, isso eu falo, não tranquilamente, mas muito emocionada, tenho certeza que quando ele sair realmente do presídio, ele vai vir atrás de mim e ele vai terminar o que ele começou, porque essa foi a promessa dele. E hoje a justiça entendeu que ele merecia ser destinado para outro presídio e hoje ele está mais perto de mim. Ele está numa cidade ao lado da minha, muito mais perto, num presídio muito perto de mim. E é aquele medo que fica, né? Se ele teve acesso a um celular, ele poderá ter acesso a outros celulares, né? Então, essa é uma luta que eu ainda carrego, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda vem enfrentando problemas, as mulheres vítimas de violência doméstica enfrentam vários problemas, né? E a população, ela acaba entendendo que a violência doméstica acontece e termina no dia de uma agressão. Mas a verdade é que a gente carrega para o resto da vida, é os traumas que ficam, é o medo que persiste. E a gente tenta lutar, né? Mas a gente não está aqui tentando chamar a atenção para esse problema. Isso não é uma brincadeira, né? Isso não é um circo, isso não é uma cena, isso não é vitimismo. Isso e não é um problema isolado, né? Não é isolado, isso acontece com muitas mulheres. E nesse dia, ao lado do ex-ministro Sérgio Moro, eu falei, ministro, ainda chamava ele de ministro, o que a gente pode fazer? Aí ele falou assim, Soraya, e ele trabalhou muito com essa história do sistema carcerário, entende disso, vamos construir a 4 mãos, a 6 mãos, porque entrou Rosângela e nós construímos juntos o projeto de lei 2038, que eu até nem decoro, porque para mim é o projeto de lei que vai virar a lei Bárbara Pena. Tá? E, por favor, aí, vamos curtir as redes sociais da Bárbara. A Bárbara denuncia muito isso, então a gente tem que denunciar e colocar isso como, infelizmente, uma realidade no país, principalmente para a gente conseguir pressionar dentro do Congresso, e já falei com o presidente Rodrigo Pacheco, agora, nessa legislatura, nós vamos dar prioridade para esse projeto de lei Bárbara Pena, que uma das mudanças nele na lei de execuções penais para quando acontecer esse tipo de coisa, que este presidiário, essa pessoa que está cumprindo a pena, vá cumprir a pena, mude para um presídio federal, que a gente consiga instalar este ser humano em algum outro lugar do país e bem longe. E também que isso sirva de medidas para diminuir a progressão de regime dele. Porque se ele está dentro de um presídio ameaçando, ele está ainda cometendo um crime. Então, esse tipo de coisa nós precisamos, né, mudar neste país, porque tem muita gente que vive em outro mundo e acha que isso não existe, gente. Eu estou convivendo com histórias e mais histórias. A Bárbara colocou na semana passada, a gente vai entrar nesse... Mas você vai ver nas redes sociais da Bárbara uma história que... O cara lá no Rio Grande do Sul matou os 4 filhos, a guarda compartilhada, 4 filhos que foram passar o final de semana com o pai e por vingança da mulher, ele matou as 4 crianças. Enfim, vocês vão ver lá, porque né, a gente tem que continuar aqui desenvolvendo o nosso tema, mas detalhe, isso não essa pode mulher conseguir. Tinha medida protetiva vigente, no caso eu tenho também atualmente, e essa mulher ela tem que se cuidar
e ela tem que permitir que o agressor conviva ainda com os filhos, sendo que esse agressor, ele, querendo ou não, comete violência psicológica a esses filhos a partir do momento, né, que maltrata e agride a ex dele, a ex-companheira. E a Bárbara usou uma frase, não sei como você qualificou a justiça, mas a justiça às vezes é muito injusta. É muito injusta porque ela é muito demorada. A Bárbara vai poder dizer, na experiência dela, quanto tempo o sistema levou para dar uma resposta. A sociedade quer uma resposta, a sociedade quer ver a pessoa que comete uma monstruosidade dessa, que sofra as suas consequências. Aquele outro caso da menina que era atriz da Globo, a Daniela Pérez, que foi também morta com facadas. Ele ficou preso pouquíssimo tempo perto de... Então, progressão de regime nesses crimes, acho que tem que ser revisto. Temos que dar celeridade e fazer todo o possível, né, nesse projeto que nós escrevemos, porque a violência física cessou, mas o que ela sofre hoje é uma notória violência psicológica, né? E é preciso que tenha exemplos reais para que a gente adote medidas mais rígidas para que isso não venha acontecer de novo. E a gente olha os jornais, olha as redes, olha as páginas, os números são alarmantes. São alarmantes e são em todas as classes sociais, e são em todos os credos, todas as cores. Eu acho que a gente precisa, e te parabenizo, Bárbara, porque esse ato de ir para a polícia, você saiu totalmente da sua zona de conforto. Aliás, você nem teve, né, muito tempo em sua zona de conforto, aconteceu essas atrocidades com você, mas é um ato de muita coragem e de preocupação com o outro. Você trazer a sua história, você podia ficar reclusa, dedicar sua vida para o seu bem-estar, o que estaria totalmente justo e digno depois de tudo que você passou, mas você dá um passo para tentar melhorar ainda a vida das outras pessoas. Isso é digno de muita admiração. Obrigada. Depois de tudo que eu passei, eu não poderia colocar minha cabeça no travesseiro e ficar em paz, ignorando outras histórias, né? Porque, querendo ou não, hoje eu consegui ter o meu espaço, mas eu percebo que algumas mulheres acabam não conseguindo o espaço que elas mereciam ter, né? Por exemplo, eu demorei 6 anos para ver o meu algoz sendo condenado. E a condenação dele foi uma condenação totalmente injusta para mim e que favoreceu muito ele. Como eu falei para vocês, ele foi inocentado por alguns crimes que ele cometeu, parcialmente culpado por outros. E ele está cumprindo pena pela minha tentativa de homicídio. Não foi qualificado nem feminicídio. E pela minha tentativa. E todos os percalços, todas as consequências que eu carrego. Eu nunca tive uma indenização, por exemplo. Eu estou na luta até hoje para ter uma indenização reparadora das cirurgias que eu ainda preciso fazer. Já fiz mais de 200 cirurgias. Sim, tem tem tudo isso, tá, gente? Nessa história dessa mulher que é linda, maravilhosa. Mais de 200 cirurgias. Mais de 200, tem cirurgias que eu ainda preciso fazer. E a mulher vítima de violência, além dela passar por todos os percalços e dificuldades que ela ainda passa, ela ainda precisa se envolver no processo, ela ainda precisa ir atrás dos direitos dela, ela precisa se locomover, às vezes ela precisa se virar em mais de 10 para poder cuidar dos filhos, para poder ter uma renda, para poder criar esses filhos. E aí a justiça vai lá, pega os filhos e ainda dá para o agressor. E aí ela tem que tentar fazer de tudo para não conviver com esse agressor, porque ela já está prejudicada demais. Às vezes tem medida protetiva, em alguns casos, outras não tem, né? Porque não são todas as mulheres que conseguem ter a medida protetiva, mesmo tendo provas. Não tem independência econômica para poder... A independência financeira, né? A dependência financeira mantém muitas mulheres dentro do ambiente ali do lar. E a aí... tragédia que aconteceu na minha vida foi justamente por causa disso. Porque eu não queria voltar com ele, nós já estávamos separados, já tinha terminado com ele, e eu estava prestes a fazer meu curso de cabeleireiro. E aí, na época, eu morava com a mãe dele, com o padrasto, ou seja, eu morava ainda no meio dele, e ele morava com a avó no apartamento onde aconteceu tudo. E aí, eu estava prestes a fazer esse meu curso ia começar no dia 11 de novembro, e ele planejou toda essa tragédia, tanto é que a tragédia aconteceu no dia 7 de novembro, né? E ele me atraiu até o apartamento com a desculpa de ver os filhos. Então, ele já tinha planejado todo esse crime justamente para poder nos matar e acabar com a nossa vida. Porque ele não aceitava com 19 anos é bem normal ser dependente financeiramente ali de todo um entorno, porque você não está, né?
com condições e estava buscando isso. 2 filhos ainda, dependendo da família. E é muito difícil quando a gente não tem também um suporte familiar, né? Hoje eu recebo muitas mensagens de mulheres que passam pelas situações mais cruéis possíveis. E a falta de rede de apoio é muito difícil para essas mulheres conseguirem se libertar desse relacionamento. Porque normalmente quando uma agressão acontece, a família fecha os olhos, não quer dar o suporte, avisa uma vez, quando avisa, né? Olha, porque não são todas as pessoas que acabam tendo informação do que é violência, né? Tem muitas mulheres que acabam não sabendo também dos seus direitos, o que é violência psicológica, o que é violência moral, que é muito confundida entre essas duas, né? Muita gente acha que só a violência física, que tem que ir até a delegacia para denunciar. Então é muito complicado. E aí eu até faço esse alerta, né, para as famílias conseguirem entender e dar esse acolhimento para essa mulher, né, quando ela passa a violência, que ela seja acolhida, que tire, né, essa mulher desse convívio, desse agressor, que consiga ajudar essa mulher a ter independência financeira, a ter independência emocional, para que tragédias como a minha não aconteçam com outras mulheres. E, Rosângela, eu conto contigo para que você, começando agora, você vai assumir dia 1º de fevereiro. Aguardo ansiosa. Para que nós juntas, né, dentro do Congresso Nacional, consigamos dar esse apoio. E eu tenho certeza, eu vou mandar um beijo enorme para o Eduardo Leite, dar os parabéns pela sua eleição. Eduardo, aqui, ó, nosso time todo está aqui com você e que o Rio Grande do Sul não vivencie mais esse tipo de coisa, o resto do Brasil. Eu estou falando do Rio Grande do Sul porque nessa semana nós tivemos outra história trágica, né? E que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul preste mais atenção. Nós estamos prestando atenção e é muito grave tudo isso, né? Juliana, eu não sei como que está aí o andamento, são perguntas e mais perguntas para esse pessoal todo fazer. Eu vou devolver a bola para você, porque a gente ainda vai poder falar bastante. Vamos conversar mais ainda, mas eu tenho certeza que todos vocês que nos assistem estão impactados, realmente surreal tudo que nós ouvimos aqui. Mas, Bárbara, você está de parabéns pela coragem, por compartilhar a sua história e encontrar um novo propósito de vida. Refazer a sua história e ajudar outras mulheres. Então, tudo tem um propósito e você achou o propósito certo. E vamos abrir para 3 perguntas de vocês que nos acompanham pelo Instagram e 2 perguntas do público da nossa plateia. Vamos então à primeira pergunta do Instagram, direcionada para a senadora Soraya, da Juliana de Hortolândia, em São Paulo. Ela pergunta: qual marco na sua carreira política foi essencial para o seu desenvolvimento como mulher e senadora? Um momento que te fez pensar que estava no caminho certo. Juliana de Hortolândia. Juliana, e a todos vocês, quando eu fui eleita e estou há 4 anos desenvolvendo, né, o meu mandato, eu achei que eu já tivesse vivido tanta coisa assim, sabe? Mas a oportunidade de ser candidata à presidência da República foi um momento muito desafiador na minha vida. Foi um momento que veio... eu não entrei nos 45 do segundo tempo, foi João Dória que me disse isso. Você não entrou nos 45 do segundo, você entrou na prorrogação, minha filha. Eu entrei, assim, eu fui jogada nesse desafio. Não foi fácil, gente. Quando a gente vê tudo isso aqui, quando a gente vê a pessoa tá ali arrumada, maquiada... Ninguém sonha o que a gente está passando nas dificuldades simples de uma campanha. E tudo que eu vivi em mais ou menos 50 dias foram muito impactantes na minha vida. E foi um divisor de águas dentro do meu mandato aqui, dentro da minha história na política. Porque eu parei para repensar tudo. O que eu estava fazendo e o caminho que eu estava tomando. Foi extremamente desafiador. Então, às vezes, a gente acha que a gente não vai conseguir cumprir, né, uma determinada missão. E eu confiei em Deus, me entreguei por completo. Falei mais uma vez na minha vida, eu vou ser eu. E quem me conhece sabe que a Soraya, que eles viram nos debates, que fala besteira de vez em quando,
né? Tem hora pra tudo. Tem hora pra gente brincar, tem hora pra gente falar sério, tem hora pra gente chorar, tem hora pra gente rir. E se não fosse a minha equipe também, tô aqui, ó, tô olhando bem pra Wanda e todas as pessoas que estão ao meu lado, meu marido que teve que suportar tudo. Gente, esse ano eu tenho cara de nova, mas eu fiz bodas de prata, né? Fiz bodas de prata, verdade. E assim, tudo lindo, né? Mas uma campanha quase que destrói um casamento. Tá? Então, eu falo isso para dizer para vocês que eu sou de carne e osso, que eu sou gente, né? E que se eu posso, você pode, você pode, você pode. Então é isso. Para não me delongar mais, foi um grande desafio, eu não tenho vergonha de nem 1 milímetro de nada, por isso que eu conto tudo abertamente. É desafiador, mas vale a pena, e isso me traz para a realidade do que eu preciso repensar na minha carreira e na minha vida. Obrigada, então, por compartilhar com a gente. Juliana, aqui. lembrando, esse depoimento encoraja outras mulheres a virem para a política também, porque é através da política que a gente vai proporcionar alguma transformação na sociedade. Né? Ai, que bom, porque mulheres, eu tô quase pensando assim, ó, que eu acho que estava desencorajando. De maneira alguma, Ai, né? tá. A vida real como ela é e venham, tem espaço para a gente Mas trabalhar. estamos juntas, né, para nos Sempre. dar as mãos, tá? E as histórias de vocês são histórias inspiradoras, porque lá atrás vocês também não tinham certeza se deveriam entrar ou não, tomaram a decisão mais certa e agora com essa live eu tenho certeza que muitas mulheres estão nos assistindo nas redes sociais, já estão ali por dentro, alguma coisa, uma chave está virando e quem sabe vão tomar uma decisão de estarem com vocês aqui no meio político. E eu tenho mais uma pergunta do Instagram, direcionada a Rosângela Moro, da Luana de São Paulo. Ela pergunta, deputada, quais foram as dificuldades enfrentadas pela senhora ao entrar na vida política? Luana, lá de São Paulo. Um abraço para você, Luana, e também cumprimentar todos que estão nos assistindo, né? A maior dificuldade, muitas foram as dificuldades, eu diria, a primeira foi tomar a decisão. É muito difícil você tomar essa decisão de dar um passo, de entrar na política. Eu já tinha tido convites a participar da política pública partidária e eu sempre fui muito reticente, refratária. Eu falei, não, eu já faço política pública nas entidades, com os projetos, com o terceiro setor, e eu sempre fui muito resistente a isso. Então, a primeira dificuldade que eu tive de vencer foi a da decisão em si. Não, eu vou tomar espaço. Eu tive, claro, a sorte de ter o apoio da família, porque é importante que a gente tenha apoio das pessoas que estão próximas a gente, né? E foi difícil estar sozinha num estado que, embora com vínculos profissionais desde longa data, mas não é o meu estado de origem, e eu fui muito bem acolhida em São Paulo, e sozinha no sentido de que, até meu marido, por ter participado também do procedimento eleitoral, ele estava em outro estado. Então, a minha maior dificuldade foi ficar sozinha, num ambiente de pré-eleitoral, de campanha novo, com pessoas novas, formando uma equipe num tempo recorde, para você desenvolver. Então, essas dificuldades operacionais, eu diria, né? E compartilho das dificuldades também da Soraya. Mas a maior dificuldade é tomar a decisão. Porque eu acho que quando você toma a decisão e teu coração fica em paz, não, tomei a decisão, a gente é mulher e ninguém segura e a gente vai. Que coisa boa, que bom que você tomou essa decisão, foi eleita, está aqui conosco compartilhando a sua história. Eu tenho mais uma pergunta, agora direcionada à Bárbara, que vem de Hortolândia, São Paulo também, é da Vivi. Ela pergunta, Bárbara, para você que sofreu violência, o que seria fundamental para que leis de violência contra mulheres fossem mais rigorosas e funcionassem para a proteção das mulheres? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio, né, uma ideia assim de poder realmente salvar e ajudar as mulheres, mas ainda a Lei Maria da Penha ela é muito ineficiente quando a mulher efetivamente precisa de ajuda, porque no meu entendimento, quando uma mulher vai até uma delegacia fazer, né, o seu boletim de ocorrência, ela não está pedindo ajuda.
ela está pedindo socorro. E aí é naquele momento ali que o Estado, né, independente de qual for, precisa ter o suporte necessário para poder ajudar essa mulher, porque essa mulher ela não pode mais perder tempo. Ali é uma corrida contra a vida dela, né? E o que eu vejo assim, a mais necessidade assim que eu percebo é a falta de ter a palavra obrigatoriedade na Lei Maria da Penha, porque hoje a gente tem muito a interpretação dos juízes, a interpretação dos delegados e delegadas, mas a palavra obrigatoriedade ela fica muito, né? Subjetiva. Muito subjetiva. Então eu sinto muito essa necessidade. Hoje eu tenho um abaixo-assinado pela alteração da Lei Maria da Penha. Já tenho mais de 700 mil assinaturas. Quem quiser até, inclusive, assinar, você pode encontrar no link da minha bio, no meu Instagram, Pena Bárbara, Pena com 2 N's. E lá você pode ler todas as proposições. E uma delas é até o aumento da medida protetiva, né? Porque hoje a gente tem a medida protetiva expedida de 6 meses ou 1 ano. E eu vejo a necessidade dessa mulher ter um tempo ainda maior de medida protetiva, porque durante 6 meses, 1 ano, nenhum processo correu, né? E passa muito rápido. E a gente sabe, infelizmente, que depois que essa medida protetiva ela não existe mais, o homem agressor ele vai atrás dessa mulher. Tem os que não respeitam a medida protetiva, que são vários, que esse é o maior problema hoje dessas mulheres vítimas de violência. E tem aqueles que esperam a medida protetiva terminar seu tempo vigente para poder fazer alguma coisa contra essa mulher. Então, quem puder assinar e ir até as minhas redes sociais, é grátis, rápido. Você pode ler ali, ter todas as informações possíveis, qualquer coisa pode me chamar também, qualquer dúvida. Mas essas 700 mil assinaturas são a resposta de que a Lei Maria da Penha ela precisa ser mais eficaz. Mais um motivo, então, para você começar a seguir Bárbara nas redes sociais, a nossa senadora Soraya, Rosângela Moro, além das redes do Brasil Certo, porque todos esses temas estão sendo comentados aqui, lá elas tratam em detalhes, também interagem com vocês, para que essas situações não se repitam e você, mulher que nos assiste, também possa apoiar essas líderes, essas mulheres que tomaram a decisão de estar na política, para que elas possam fazer a diferença. Então, vocês podem apoiar, compartilhar, ajudar aí do outro lado da tela. Agora vamos começar a segunda rodada de perguntas, mas antes eu quero saber se você aí em casa já está curtindo as nossas redes sociais da Brasil Certo. Você já clicou, já deixou um comentário, compartilhou com seus amigos? Não perca tempo, agora é a hora. Mais uma vez, isso é muito importante. Essas redes são atualizadas diariamente e você precisa estar ligada no que essas mulheres e toda a equipe da Brasil Certo posta aí nas redes sociais. E assim você fica por dentro de todas as novidades e eventos do Brasil Certo. Então, vamos lá para mais perguntas. Senadora Soraya, você foi candidata à presidência da República este ano, já trouxe essa informação, contou alguns detalhes para a gente. Na sua visão, quais são os maiores desafios do nosso país e o que nós, como mulheres, podemos fazer para ser a solução? Olha, quando eu estava na liderança dos movimentos de rua, eu tinha uma visão de que não queria me envolver com política partidária. Eu queria sempre estar no lugar de quem estava cobrando. Eu passei a frequentar gabinetes de políticos e o que eu recebia era isso, Rosângela, que é a mesma coisa que você. Era assim, um cafezinho, uma aguinha, um tapinha nas costas e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas eu peregrinava e eu percebi o seguinte, é importante a gente protestar? Sim, mas é importante participar. Eu precisava de uma caneta. Maior do que a caneta de advogada, maior do que a caneta de ativista, maior do que a caneta. Então, é importante que nós estejamos aqui. A Bárbara está colhendo assinaturas, como a Glória Pérez colheu assinaturas antes, o feminicídio, tal, não era considerado crime hediondo. Essa mulher, ela foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular, antes mesmo da lei da ficha limpa. Tá? E a Bárbara também está colhendo aqui assinaturas
Na verdade, a gente vai ajudar você a colher assinaturas, mas todas essas ideias, essas proposições, nós podemos fazer. A questão é, existem muitas propostas caminhando dentro do Congresso, mas não temos aquele apoio dos presidentes das casas e dos presidentes das comissões para fazer aquilo tramitar com rapidez, porque quando um projeto de lei é de interesse que esse projeto de lei passe rápido, ele voa. É algo impressionante. Agora, como a maioria dali, nós temos parlamentares que têm processos correndo de violência doméstica. E aí você acha que isso vai andar? Por isso, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que votar em mulher porque você é mulher. Nós temos que procurar quem tem competência. Agora, as mulheres têm muita dificuldade, né, de vir para a política. Mas tem muitas mulheres capazes e competentes e com histórias, né? E a gente pode mudar. Hoje, só 17% da Câmara e só 11 senadoras é pouco, gente. Somos o maior eleitorado. Então, dentro dos desafios, assim, são esses. E a necessidade de sermos... de participarmos da vida partidária efetivamente, de tomarmos decisões dentro dos partidos e não estarmos aqui para inglês ver. Nós precisamos de autonomia financeira dentro do partido. Precisamos tomar as decisões, as nossas decisões têm que valer. Se nós, mulheres e todo o partido tem que abraçar, porque hoje, inclusive, isso nós conseguimos. O fundo eleitoral da mulher vale dobrado agora. E mesmo assim não nos deram o devido valor. Que dia que vão nos dar o devido valor? Até quando, né? Partidos vão usar mulheres? Não, de jeito nenhum. Nós não queremos ser um degrau para... né? Nós queremos compartilhar, não queremos nada mais. Rosângela, Bárbara e todas vocês, nós só queremos um espaço decente dentro da política e ainda é muito para inglês ver, gente. Então, dos desafios maiores hoje são esses. Muitas vezes, nós tínhamos na campanha presidencial 4 mulheres candidatas à presidência e mais 2 ou 3 vices. Muitas delas ficaram invisíveis. Nós não sabemos nem os nomes. Porque a mídia também, Juliana, e todos vocês aqui, não deram... né? Muita gente tentou, mas até quando seremos invisíveis? Então, esses são grandes desafios e que eu chamo vocês para que possamos enfrentar juntas tudo isso com muita força. E nós temos, nós temos toda a razão no nosso pleito. Por isso, eventos como esses são tão importantes, que trazem essas informações, debates seríssimos, as mulheres falando das suas necessidades, das suas dificuldades e dos seus sonhos também. Um evento educativo que alcança milhões de pessoas e que vai estimular você, mulher que nos assiste, a abraçar a política também. Agora vamos ouvir Rosângela Moro. Você é a defensora do combate à corrupção, do direito das mulheres, dos pacientes com doenças raras e das pessoas com deficiência. Na sua opinião, como está o nosso cenário hoje em relação a esses temas? E como nós, mulheres, podemos fazer a diferença nisso através da política? Vamos lá. Em relação à corrupção, o cenário hoje... eu vejo que a Lava Jato foi um marco que mostrou que havia uma corrupção, uma sujeira debaixo do tapete, né? A Lava Jato tirou essa sujeira debaixo do tapete, desagradou muitas pessoas do mundo político e houve uma reação do sistema para voltar ao que era anteriormente. Então, eu vejo nomes que estavam condenados ou comprometidos e que estavam intimamente relacionados com atos de corrupção da Lava mostrados, né, como decorrência dos trabalhos da Operação Lava Jato, voltando ao cenário hoje. Então, parece assim, nossa, voltamos no tempo, né? Eu vejo com preocupação, especificamente, esse movimento que não aconteceu ainda no Senado, da mudança das leis das estatais, porque, para a gente falar numa linguagem muito clara, sem a juridiquez, para ficar, né, muito claro, as estatais, a lei das estatais protegeu algumas empresas de interferências políticas. E que até eu não estou dizendo que sempre havia corrupção, mas deixa uma brecha, um caminho ali para o interesse politiqueiro e de corrupção.
E com essa alteração, ela proibia que pessoas do meio político estivessem nas direções dessas empresas. E esse movimento que eu vejo agora, eu vejo com preocupação, porque foi um grande avanço que a gente teve, né? Uma quarentena, então você se afasta efetivamente da política e no futuro você pode vir a ser dirigente de uma estatal. E essa mudança, então, seria, a meu ver, também mais um retrocesso. No que diz respeito às pessoas com doenças raras, que é um tema que eu me proponho, né, é o que faz o coração brilhar para mim. Quando eu vejo o olho da outra pessoa brilhar por causa de um trabalho que a gente pôde realizar, é impagável, não tem preço. É um tema que eu me aprofundo cada vez mais. Com relação a essas pessoas, a gente tem que parar de achar que é só medicamento. Medicamento é uma das nuances, uma das coisas que essas pessoas precisam. O medicamento envolve orçamento, o medicamento são caríssimos, né? Os medicamentos raros para tratar das doenças raras, depende de pesquisas clínicas. Mas vamos parar para pensar que não é só o medicamento. O medicamento vai mexer no orçamento, vai envolver mais dificuldade, votos contrários. Vamos parar para pensar que quando uma família recebe um diagnóstico que tem uma doença rara, seu filho, por exemplo, muitas famílias se desfazem, porque tem muitas famílias que não têm estrutura emocional para enfrentar e saber o que tem que fazer com esse diagnóstico, né? Muitas famílias, 78% das famílias, quem abre mão das suas carreiras, dos seus trabalhos, da sua remuneração, são as mães. As mães abrem mão de tudo para se dedicar 24 horas por dia do seu dia aos cuidados. Fazem com muito amor. Eu não escuto reclamação de mãe alguma. E olha que eu convivo com muita gente. Eu não escuto reclamação. Fazem isso com muito amor. Mas a gente tem esse número, tem esse dado. Muitas, a maioria, né, o nosso país é de muita desigualdade, a maioria fica, assim, numa situação de vulnerabilidade econômica, porque você trabalha para o seu prazer, mas também para você pôr comida na mesa. Então, esse é um número alarmante. A gente tem que pensar também em facilitar o diagnóstico. A porta de entrada das pessoas no Brasil é o SUS. O SUS começa pela atenção básica da saúde, precisa capacitar as pessoas para manter no radar que, poxa, aqui pode ser estar diante de um caso de uma doença rara, então divulgar ao máximo. Nesse sentido, é importante divulgar os sintomas de tal doença, fique atento para esses sintomas, sabe? E como a gente vem vendo hoje, cada dia um dia de uma doença, às vezes as pessoas falam, que besteira, não é. Né? É importante você divulgar que aquela doença existe, divulgar os sintomas daquela doença, porque nem todas as doenças raras são visivelmente, né, identificáveis. Então, em relação a isso, precisa ter nos cursos de medicina cadeiras que tratem de doenças raras. Precisamos ter... Sabe quantos geneticistas tem no país? E doença rara e genética estão umbilicalmente relacionadas. O número não passa de 400, é muito baixo. Então, doença rara, a gente precisa tirar esse estigma que é só medicamento, é importante, defenda, obviamente, a ciência, o medicamento, mas a gente tem que fazer uma linha transversal em todas as pastas. A mãe precisa, às vezes, de um benefício assistencial, porque ela deixou de trabalhar e precisa cuidar do seu filho. Essa mãe, 24 horas cuidando de alguém, ela também precisa de algum cuidado. Então, a gente tem que traçar uma linha transversal, passar em várias pastas, porque se for tratar isolado, você vai cair no medicamento, na pesquisa clínica, nisso. Que é importante, vamos fazer. Mas vamos ampliar o olhar e ver, né, sobre esses, são alguns dos aspectos que eu relacionei aqui. Então, esse é um dos desafios. A pauta das mulheres. Claro que a pauta das mulheres, por ser mulher e por ser humano, antes, né? Qualquer ser humano, não precisa nem ser mulher, qualquer ser humano, você vê essa brutalidade que Bárbara sofreu, incomoda muito, incomoda aí ver o medo. Quando a pessoa, é o que Bárbara falou, quando a pessoa vai denunciar, é porque já está a violência num nível ninja, porque tem muita coisa antes que acontece, e a pessoa fica insegura, a pessoa não sabe se vai ter uma rede de apoio, e a pessoa tem medo que, quando tem filho pequeno, eu denuncio, aí o judiciário ainda defere uma guarda compartilhada de vingança.
Então, a gente tem que pensar em enrijecer. Eu gosto de pensar sempre assim, tem que ter consequência. Quem faz a coisa errada tem que ter uma resposta, né? Tem que ter uma resposta. Mas a gente também tem que começar a pensar e discutir o porquê desses números tão altos. E a gente tem um dispositivo na lei, Bárbara, eu não sei se você compartilha dessa opinião ou não, mas tem um dispositivo na lei que obriga uma ressocialização, né? Tem que ser obrigatório uma pessoa que comete monstruosidade contra as mulheres, contra membros da sua família, participar de um curso de ressocialização com técnicos, com psicoterapia, com terapeuta, com todos esses profissionais. Sei de experiências no estado de São Paulo, que os números de reincidência... Porque, veja, um dia ele vai sair, não tem prisão perpétua no nosso país. Não tem. Aí, um dia ele vai sair do encarceramento, vai progredir de regime. O que ele vai fazer? Vai fazer tudo de novo? Então, há projetos que têm essa experiência, os números mostram, que caem assim para 1-2% o número de reincidência. Não sei se você... Claro que você deve acompanhar com a sua opinião pessoal, né? Porque você também, além de membro da sociedade vítima, se você concorda com isso. Então, eu acho que a gente tem que insistir também nessa ressocialização, porque um dia o cara sai e não pode fazer tudo de novo. Não pode. Na minha então, cidade... esses são os desafios em cada uma das pastas que eu tentei pincelar. Na minha cidade existe um grupo de ressocialização, mas o homem ele tem que querer, ele não é obrigado, ele tem que querer participar. Tem um dispositivo na lei que obriga que para ele, quando ele vai sair do regime para uma pena restritiva de direitos, ele tem que se submeter a esse curso. Aí, o que é? Claro que não temos nem delegacia da mulher em todos os municípios, quem dirá curso de ressocialização. Aí, em parceria também, porque eu acredito muito, Soraya, nas atividades da sociedade civil organizada. As fundações, as associações, tem instrumentos legais para a gente fazer parceria com o poder público, deixar um trabalho a cargo dessas associações, reunir esses profissionais e exigir que essas pessoas participem dessa ressocialização para que no futuro não venham mais cometer essas atrocidades. Eu acho que um dos maiores problemas também que existe na nossa sociedade é que algumas cidades têm alguns mecanismos à disposição, tanto da vítima quanto do agressor, e outras não têm. Então, fica aquela lacuna, rede, né? Entender a rede, né? Nós não temos, nós só temos 5 casas da mulher brasileira. Exatamente. A Casa da Mulher Brasileira aqui em Brasília, me perdoem-se, mas ela é desativada. Em Campo Grande ela funciona muito bem. Né? Quero até parabenizar o Poder Judiciário lá do Mato Grosso do Sul. E tem uma promotora, é Samanta o nome dela, uma promotora em São Paulo que cuida bastante disso. A doutora Valéria e tem a Gabriela Mansur. Ela tem uma promotora. No meu abaixo-assinado, inclusive, tem essa obrigatoriedade de ter a Casa da Mulher Brasileira em todos os estados. Tem que ter em todos os estados, é o mínimo que tem que ter, e nós não temos. Então, assim, olha, fiscalizar e cobrar o executivo para implementar. Cobrar os próximos candidatos a prefeitos, porque agora é isso, tem que ter em cada cidade. Nós estamos trabalhando também no Mato Grosso do Sul, quando nós não temos a Casa da Mulher Brasileira, o que acontece é de colocar a sala lilás dentro das delegacias. É uma sala, e eu já contribuí com emendas parlamentares, uma sala específica, porque às vezes a mulher vai para a delegacia e ela está sentada do lado do agressor. E ela está com a criança no colo. Então, assim, é muito difícil, gente. Ninguém tem ideia do que é este submundo, né? E a gente sabe como é que funciona isso. Então, ela tem que ter, lá no Mato Grosso do Sul, quero mandar um beijo para a Angélica, nossa delegada Angélica, da Polícia Civil aí do Mato Grosso do Sul, que é uma das que trabalha com isso. Aí eles fazem uma sala lilás, tem uma sala à parte ali na delegacia, que tem todo o conforto, tem um banheiro, tem um trocador, tem um sofá, tem uma televisão para essa mulher ficar acolhida e longe do agressor. É o mínimo que este país pode fazer, né? Um país rico como esse, me dizer que você não consegue montar uma sala lilás em cada cidade, no mínimo, assim, é vergonhoso, enfim. Tá aí uma referência excelente dessa sala lilás, que se torne, então, algo comum, ordinário em todo o Brasil. Infelizmente, isso é necessário. O ideal é que nem precisasse existir, mas que todas essas mulheres possam ser acolhidas,
como realmente merecem. Vou seguir, então, com a Bárbara Pena. Em suas palestras, Bárbara, e no seu contato com outras mulheres que também já sofreram violência, quais os maiores desafios que elas enfrentam? E, na sua opinião, como podemos mudar essa realidade através de políticas públicas? Bom, as dificuldades, elas são muitas, né? Eu atendo mulheres do Brasil todo, contando os seus relatos, e infelizmente eu não tenho ainda o poder da caneta, né? Porque se eu tivesse, com certeza seria muito mais fácil para eu poder auxiliar essas mulheres. E a reclamação é sempre a mesma, né? A falta de não ter amparo necessário, a falta de não ter o suporte que elas precisam quando efetivamente vão fazer a denúncia. E é muito complicado, assim, porque eu escuto diariamente, não só nas minhas redes sociais, mas quando eu encontro mulheres em todos os lugares que eu vou, e elas contam os seus relatos e são sempre muito cruéis, assim, o que elas vivem, porque além da violência que elas estão vivendo, elas ainda precisam enfrentar problemas na sociedade, né? Por exemplo, quando essa mulher, tem vezes que a mulher vai lá denunciar a agressão e ela ainda é agredida dentro da delegacia, né? Tem daqui a pouco um profissional, um homem, essa mulher já está fragilizada, ela tem que ser escutada ainda por um homem, então as dificuldades, elas são inúmeras, né? E eu acho que realmente precisa de muitas políticas públicas para essas mulheres se sentirem confiantes, porque hoje o maior medo delas é denunciarem e ainda elas perderem os filhos, como aconteceu comigo. Antes de acontecer toda a tragédia na minha vida, eu fui até a delegacia denunciar o meu ex depois de uma agressão física. E eu cheguei lá na delegacia e fui embora da mesma forma que eu entrei, desmotivada. Porque a primeira coisa que o escrivão me perguntou foi: para onde tu vai quando denunciar o teu ex? E eu falei: eu vou para casa da minha sogra. E eles são advogados, atuam até hoje na profissão, numa faculdade renomada da minha cidade. E eu nunca tive orientação nenhuma, né? Então, acho que isso é uma das dificuldades que as mulheres enfrentam também, a falta de orientação. E até por isso que eu falo sempre para as mulheres, elas precisam se informar, saber dos seus direitos, porque hoje a gente está aqui num evento trazendo essas informações para essas mulheres. Mas a gente precisou que essas mulheres tivessem interesse para poder participar desse evento. Agora a gente precisa atingir mulheres que não têm celular, que estão às vezes numa comunidade escondida, afastada, que convive todos os dias, 24 horas dentro dessa casa e não tem convivência com familiares, com amigos, para poder relatar a violência que vivem. Então, as políticas públicas, elas precisam atingir essas mulheres também, as mulheres que não têm a oportunidade, por exemplo, de estar assistindo esse evento, né? Por isso, eu reitero a importância de você, que está tendo a oportunidade de nos assistir, de curtir, comentar e compartilhar o maior número de vezes que você puder, para que inúmeras mulheres tenham acesso a essas informações, a esses esclarecimentos, saibam dos seus direitos e possam agir nas suas comunidades. E agora vamos a perguntas das mulheres aqui da nossa plateia. Vamos passar, então, a primeira pergunta. Por favor, se apresente, faça a sua pergunta a uma das nossas convidadas. Boa noite a todos. Minha pergunta é para a deputada Rosângela. Boa noite, deputada. Eu sou Joana, do Rio de Janeiro, somos vizinhas ali de estado. A minha pergunta para você é se você acha que a política ela deve ser ensinada nas escolas. Muito se fala de educação financeira nas escolas, mas e a política? Joana, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que as escolas, elas são lugares de formar pessoas educadas no sentido de trazer o conhecimento. Eu tive aula de moral e cívica. Quando era uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, tinha que cantar o hino nacional. Era uma escola de freiras que eu estudei. Eu acho que a escola é o lugar, não ideologicamente, mas eu acho que a escola é o lugar de você educar com os conteúdos, matemática, educação, até a questão da educação sexual, que eu sei que o tema é polêmico, mas no sentido de que até para ensinar as crianças, que às vezes não têm essa educação dentro das suas casas,
aos limites do seu corpo, aquilo que é certo, aquilo que pode tolerar de um amiguinho, de um colega, de um professor. Então, eu sou a favor de que se ensine, desde que não venha esse ensinamento com critério da ideologia. Eu acho que é importante ensinar, demonstrar, colocar o conhecimento dos alunos, todos os aspectos e perspectivas, e cada um que vá criar a sua convicção política sobre os diferentes temas. Sim, entendi, no sentido de informar mesmo, até porque muitas dessas crianças, ou quaisquer faixas etárias, não tenham, talvez, apoio familiar, ou de quem quer que seja, uma pessoa que considere segura, ou desse tipo. Mas é isso, obrigada. Concordo, porque às vezes nem todas as pessoas têm nas suas famílias, e por diversas razões, né, tem essa interlocução nas famílias. Então, eu acho que é importante. Eu acho que o ensinar, o dar conhecimento, oferecer ferramentas para os alunos, para os educandos irem aprimorar o seu conhecimento, que é através da leitura, é fundamental. Agora, sem doutrinar. Isso eu acho que cada um tira suas convicções no momento oportuno. Nós temos mais... Perdão, só a título de contribuição, porque eu acho que é importante. Muitas vezes a violência sexual é detectada na escola pelos professores, e os professores precisam estar atentos. Exato. Às vezes a violência sexual não causa dor e a criança pensa que não é uma violência e ela está sendo violentada. Então, esse olhar atento deve existir, porque é algo, infelizmente, que... E é preciso ensinar para as crianças que, né, os limites do próprio corpo dela. Porque às vezes ela nem sabe. Se ela vem de um ambiente tóxico ou de algum abuso, ela nem sabe. Ela pode tratar aquilo como o normal, quando absolutamente não é. Ainda mais que, na maioria dos casos, vem de pessoa próxima, né? Essa violência. Então, ela acha, muitas vezes, que é algo normal. E eu já tive alguns embates no Senado, porque uma das questões que teve um projeto de lei obrigando a ter nas escolas, ensinar desde criancinha o que é a violência contra a mulher. E eu disse o seguinte, gente, tem que ver o que é violência em geral. Porque às vezes a criança não sabe que está sofrendo violência e porque a mulher ainda pode pegar um celular, ligar para a polícia, avisar uma amiga, fazer um X, com um batom, avisar alguém, correr na delegacia. E a criança que não tem como ir, né? Às vezes ela nem sabe. Então, nós precisamos estar todos absolutamente atentos a tudo isso, né? E às vezes até a mãe sabe, mas é coagida pelo agressor. Sim. E às vezes essa mulher nem sabe também que é violência. Então, justamente por ter crescido com desinformação. Exatamente. Então, é no sentido de informar. Acho que quanto mais informação... Mas, claro, tudo tem época própria, idade própria. Sim. Eu acho que ninguém sai perdendo por mais conteúdo, por mais conhecimento, por mais informação. Pois é. Mas hoje eu tenho uma filha, 7 anos, né? É até muito complicado eu falar isso, porque eu nunca falo sobre meu marido, nunca falo sobre minha filha. Então, assim, é a primeira vez que eu tô falando, assim, abertamente ao público, né? Porque devido aos medos que eu tenho, as ameaças que eu sofro. E eu ensino a minha filha, ela sabe de toda a minha história, porque ela me acompanha nas palestras que eu faço. E ela até participa ali das dinâmicas durante a palestra. E ela já sabe o número da polícia, por exemplo. Claro que dentro da minha casa não acontece mais isso, graças a Deus. E ao meu marido. Mas se um dia ela presenciar alguma violência ou ela escutar na escola qualquer tipo de relato vindo de outra criança, com certeza ela vai saber informar. Então, é muito importante as mães, os pais estarem atentos também a poder informar essas crianças como agir. Não é porque não acontece na tua casa que não tem que ensinar, tem que saber, tem que orientar. E também, só sem querer interrompendo, nós, como mulheres, temos obrigação de criar nossos filhos homens melhores. Exatamente. E respeitando nós, mulheres, cada vez mais, e as mulheres, né? Porque podemos, dessa forma também, contribuir para que esse número diminua. Exatamente. Exigir que os nossos filhos tratem as mulheres com o devido respeito. E nós temos mais uma pergunta de uma mulher aqui da nossa plateia. Bom, boa noite, meu nome é Carla. Eu sou de Tatuí, interior de São Paulo. E a minha pergunta é para a Soraya. Você disse anteriormente que já sofreu violência política.
Como você lidou com essa situação? Olha, Carla, eu ainda lido com essa situação internamente, assim. O que a gente precisa sempre ter é a firmeza da gente estar fazendo o que é certo, né? Porque é isso que nos dá a segurança de poder encarar tudo, encarar todos. Né? Esse é o principal. Então, ter bastante consciência dos seus atos, né? Não cometer erros, né? Justamente porque dentro de um ambiente desse, muitas pessoas tentam também coibir a nossa ascensão dentro do meio político por medo. Medo de você se tornar uma grande liderança, medo de você ofuscar alguém. E na vida, todo mundo tem o seu brilho próprio, ninguém ofusca ninguém, né? O meu lugar vai ser sempre o meu, o seu vai ser sempre o seu. Né? Então, pessoas inseguras têm esse tipo de temor. Então, eles veem, às vezes, a gente, pode até ser mulher, mas as mulheres sofrem muito com esse tipo de temor dentro do meio político, né? Virou até algo natural, interessante isso. Mas, mesmo depois de senadora, a gente vê o quanto... A Rosângela, tomara que não sinta isso, mas a gente comenta sempre dentro do Senado que nós somos bem tratadas, elogiadas. Nossa, tá bonito o cabelo, senadora. Nossa, seja muito bem-vinda, não sei o quê. Mas nos excluem totalmente dentro dos temas de poder. E o que eu falo? A gente está aqui discutindo violência contra a mulher, violência contra a criança, contra os mais vulneráveis. Eu gostaria de ver um evento só de homens sobre isso. Porque eles acham que esse tema é de mulher. Ou esse tema é de mulherzinha. E dão pra gente, nos passam relatorias relativas à violência contra a mulher, à violência contra o idoso, à questão de doenças raras. Esses temas são importantíssimos, mas eu gostaria muito que eles fossem discutidos por homens. Sabe o que nós temos que discutir? Orçamento. Economia, infraestrutura. Porque é isso que dá poder. Porque quando eu resolvo o problema da economia, eu resolvo o problema também dos medicamentos. Está tudo englobado dentro da economia. E você vai ver, Rosângela, tomara que não. Mas quando você se coloca para participar de uma comissão de orçamento, por exemplo, raramente uma mulher ali... É presidente ou é relatora do orçamento, ou é presidente de uma casa legislativa, presidente da Câmara, presidente do Senado, ou tem um lugar que seja nas mesas do Senado Federal. Então, eu tenho dito assim, tem sido... Você está bem? Carol com K, está bem? Vamos socorro para Carol. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar os homens... neste papel aqui, porque eu gostaria muito de vê-los defendendo assim, sabe? Tirar o tempo deles uma sexta-feira, né? Todos reunidos, discutindo esse tipo de coisa. E as pessoas têm dito que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Eu tenho dito para vocês, lugar de mulher é na política. Depois que ela tiver poder, aí ela resolve o que ela faz. Mas venham para cá. Então é isso. Essa é uma grande dificuldade. E isso é uma violência política, porque nós temos que entender o que é que dá poder. E eles sabem muito bem, eles tentam nos enganar, né? E tentam nos distrair. Essa pauta não é para distrair ninguém, isso é muito sério. Mas nós precisamos ter a consciência do que é violência e do que não é. Então, às vezes, um elogio, quando está te tirando dentro do poder... que nós precisamos estar ali, é duro. E quando eu penso que se uma senadora sofre uma violência política, o que dizer das outras mulheres desse país? Então, como o tempo é curto, eu vou me limitar a dizer apenas isso. Mas liguem as antenas aí, pessoal. Até porque muitas vezes a mulher, para ela chegar no nível do homem... ela tem que trabalhar 3, 4 vezes mais para ter o reconhecimento do homem, né? Número de mulheres nas faculdades brasileiras, nas cadeiras. Número de mulheres que estão passando em concursos. Número de mulheres passando para juízas. Hoje já somos a maioria dentro da OAB. E aí, quando você vai depender de uma indicação política,
para um cargo de desembargadora, quando você vai depender da lista da lista sextupla do MP, da OAB, você não é chamada. Espera aí. Então, eu tenho uma PEC que trata disso, para que nós tenhamos realmente, nós estudamos triplicado, né? E digo para vocês, continue estudando mais e mais e mais, porque quando você, a única forma, porque a gente não quer, é muito feio sair ganhar no grito, né? Porque somos chamadas de histéricas quando falamos um pouco mais assim, né? E eles são corajosos e fortes, né? Mas quando a gente consegue, na razão, Juliana, aí eles têm que abaixar a bola. Não, adoro os homens, gente, pelo amor de Deus, não interpretem mal, né? Os homens que nos elegeram, tá, Rosângela? Você pode ter certeza. Sim. Tá? Muito obrigada aos homens conscientes, mas dentro do poder deste país ainda é raro. Obrigada. Vocês estão atentas ao chamado da nossa senadora? Vou relembrar, lugar de mulher é na política. Pense sobre isso. E para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar a todas as participantes que acessem o link que está nos comentários e baixem os seus certificados de participação no evento. Não perca essa oportunidade. E agora eu gostaria de pedir às nossas convidadas que deixem uma mensagem para as mulheres que participam deste evento, que querem fazer a diferença, como vocês, na construção de um Brasil certo. Com a palavra, Rosângela Moro. Obrigada, Juliana. Eu quero deixar uma mensagem aqui. Lugar de mulher é na política, concordo, senadora. Não tenham medo. Usem de base de apoio o meu gabinete de senadora, é de portas abertas. Não tenham medo. Aquelas que tentaram e que não entraram, não foram eleitas, não desistam. A caminhada é difícil, é um ambiente muito hostil, é um ambiente ainda muito masculino. Aumentamos esse ano o número de parlamentares eleitas, mas ainda não chegamos a nem um quarto do valor numérico de representação na Câmara dos Deputados e precisamos nos unir cada vez mais para que nessas pautas que nos unir claro que não só por sermos mulheres pensamos igual em todas as pautas e as demandas, mas precisamos ainda mais naquilo que pensamos iguais, nos unirmos, porque o ambiente é majoritariamente masculino, é hostil e não queremos ser lembradas pelo nosso cabelo, ou pelo brinco, ou pela cor da bolsa. Queremos ser lembradas pelo resultado do nosso conhecimento e do nosso trabalho. Como o nosso tema também é violência contra a mulher, eu separei uma frase aqui que eu gosto muito e para mim significa muito, é da Alice Walker. Ela é uma autora de livros, ela fez aquele filme A Cor Púrpura. Se quiser chorar, assiste aquele filme, né? E ela tem uma frase que é bem assim, ó. Quem impede o seu crescimento ou quem exige o seu silêncio não pode ser teu amigo. Não pode ser teu parceiro, ou teu companheiro, ou companheira. É difícil sair da zona de conforto, mas é preciso ter coragem, né? Então, fique atenta a quem está do seu lado, porque companheiro, companheira, é uma relação que tem que ser de amor, e uma relação de amor tem uma amizade pressuposta, e não cabe violência física, violência psicológica que deixa um roxo na alma. Isso não cabe, está errado. E termino desejando, então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo que está nos assistindo em casa. Muito obrigada para toda a equipe, assessores, os familiares que estão ali. Foi um prazer, Juliana, estar aqui. Um abraço aqui para todo mundo que está conosco. E agradecer mais uma vez o convite. E um abraço para o nosso presidente do União Brasil, Luciano Bivar. A gente que agradece a sua participação aqui no nosso evento, Rosângela Moro. Agora vamos ouvir a mensagem final da Bárbara Pena. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Peço novamente, se vocês puderem, assinem um abaixo-assinado. Eu quero levar esse abaixo-assinado com 1 milhão de assinaturas até as minhas representantes. E, gente, mulheres, atentem-se aos sinais. Violência doméstica existe, tá?
em todos os cantos. Vocês precisam saber dos seus direitos. Uma mulher informada sobre os seus direitos, ela consegue salvar a sua vida. Então, eu termino aqui dizendo a frase que eu criei: entre um homem e uma mulher, só o coração pode bater. E pegando o gancho da nossa deputada, as festas estão aí, muitos casos de agressões acontecem depois dessas festas, porque as pessoas acabam bebendo, acabam saindo fora de si. Claro que não é justificativa, mas cuidem-se, denunciem sempre. A Lei Maria da Penha, por mais que tenham inúmeras falhas, ela ainda assim está ao lado da mulher. Então, não deixem nunca de denunciar, por mais que você tenha medo. E se por um acaso você tem algum tipo de medo, você tem aqui 3 mulheres para poder te auxiliar. Então, é esse o meu recado. Agradeço muito por vocês estarem até agora nos ouvindo. A gente que agradece, Bárbara, por estar aqui conosco, compartilhando, inspirando tantas mulheres. E, para encerrar, vamos ouvir a nossa senadora Soraya. Juliana, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a Carla de Tatuí, a Joana do Rio de Janeiro, a Carol Conká, a Esther, Savana, muito obrigada. Milena, muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Eu quero relembrar. Nós fizemos, durante o período da pandemia, nós criamos essa forma de interagir e de capacitar as mulheres do nosso Brasil. Quero mandar um abraço enorme para aquelas que já estiveram conosco em eventos como esse. E vou pedir para vocês seguirem as redes sociais da Bárbara, da Rosângela, da Deia Schwarns. Deia, me perdoe se eu não falei certo, depois eu vou colocar nas minhas redes. A Deia tem uma história de vida também que nos fez chorar e é uma mulher que se reinventou. A Camila Teles, dentro do agronegócio, a Andressa Beata, tá? Também dentro do agro. E mandar um abraço para aquelas pessoas assim que moram no meu coração, a deputada Daiane Pimentel, baiana, arretada, que era para estar com a gente hoje, mas precisou ir, porque ela também tem 1000 afazeres. Dai, um beijo. Fernandinha Albuquerque, lá da Paraíba, minha linda. Estou te aguardando aqui no Distrito Federal. Carla Dixon, do Rio Grande do Norte, nossa deputada maravilhosa também. Vai um beijo aí, um cheiro, como você gosta de dizer. Ana Cláudia, do Rio Grande do Sul, que também é uma pessoa incrível. A Sandra Farac, do DF. A Gilvânia Medeiros, minha querida, um beijo para você, um abraço. A Sandra Tadeu, Solange Freitas, a Silviela, de Goiás. E todas vocês que estão aqui. Nosso Padim, Luciano Bivar, um beijo, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela confiança. E saiba, o futuro da política, o futuro desse país, o futuro desse partido está na mão dessa mulherada aqui, que não desiste e que acredita. E que tem, acima de tudo, Bárbara, fidelidade, sabe? Fidelidade aos nossos princípios, a tudo aquilo que nos trouxe aqui, a democracia, a este país que hoje, neste momento de tanta desunião, a mensagem que eu quero levar aqui é a mensagem de união. Nós somos do União Brasil. Nós sabemos que o país está dividido, brigando, polarizado. A nossa eleição veio para tentar equilibrar isso. Foi difícil, nós não conseguimos, é óbvio, né? Mas gostaria de, por fim, deixar esse depoimento. Por incrível que pareça, no pós-campanha veio a simpatia de pessoas de todas as ideologias. Nós conseguimos votos de pessoas que me disseram assim, que conseguiram se identificar com um propósito de Brasil. E não ideologias que não nos levam a nada. Tá? Porque o que eu costumava dizer é o seguinte, o que nos une como brasileiros é muito maior do que qualquer questão periférica que possa nos desunir. Então, questões da sua vida sexual, se não se trata de crime, não interessa ao Estado. Ninguém tem nada a ver com isso. O que é que nos une como brasileiros? Primeiro, a nossa democracia, porque é o direito de eu compartilhar com você o mesmo espaço e termos ideias diferentes.
Mas o que nos une também é a economia. Não tem um brasileiro, de direita, de esquerda, de centro, que não diga que queira melhorar de vida. Então, isso nos une. E nós estamos todos imbuídos deste processo aqui de levar prosperidade a todos. Porque liberdade sem prosperidade não existe. Né? Dizer, você tem liberdade, mas você não tem dinheiro para ir ali na esquina. Então, você não tem liberdade. Então, todas essas reflexões vêm, pessoal, de um estudo, da gente estudar, da gente se capacitar. Aqui é um ambiente, eu peço a você, nós temos mais de 50 cursos disponíveis para você fazer, desde você entender por que as conchas ali no Congresso Nacional, uma é para cima e a outra é para baixo. Qual que é para cima e qual que é para baixo? Uma é da Câmara, a outra é do Senado. Só que você não sabe por quê que elas são assim. Então, assim, isso é o mínimo que você vai aprender dentro dos nossos cursos, que são de graça, dentro do Brasil Certo. Para você, de todo o país, e os meninos podem vir também, tá? Não é só para mulher, não. Nós fazemos tudo isso para capacitação de mulheres na política, mas todas as pessoas são bem-vindas. Então, para toda a equipe, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Que estejamos todos juntos, como brasileiros, unidos de uma vez por todas. Porque, o que importa somos todos nós juntos, separados, não vamos a lugar nenhum. Um beijo enorme. Juliana, muito obrigada. E que outros eventos desse possam vir até nós. Que privilégio. E eu também quero agradecer a presença das nossas ilustres convidadas e de todas as mulheres que participaram online deste evento incrível e ao público aqui da nossa plateia presencial no estúdio. E mais uma vez quero reforçar para que todos sigam as redes sociais do Brasil Certo, porque quanto mais unidas, mais podemos mudar o nosso país. Uma ótima noite para todas vocês. Vamos juntas para um Brasil Certo.